Bom dia. Oi, gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Gula, Isa, João, Enzo, Pietra. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Bia. Maria Fernanda, Emanuel, Lu. Vamos lá, meus amores. Hoje nós usaremos o nosso livro de produção textual, tá bom? Que lindo! Adorei a figurinha aí no chat. Mandem o nominho de vocês no chat, por gentileza. Para eu não me perder na hora que eu fizer, na hora de fazer a chamada, tá bom? Eu preciso que vocês abram primeiro, gente, na página 16. Por gentileza. Isso, obrigada por estar mandando os nominhos, viu? Página 16 primeiro, que é aquela avaliação do poema, tá? Então, eu li alguns poemas que vocês mandaram, eu não mandei resposta ainda, mas eu estou adorando, tá? Vocês estão de parabéns. Eu percebi que tem gente que tomou cuidado, assim, até quis rimar. Parabéns, tá? É isso mesmo, vocês fizeram certinho. E eu percebi que vocês se dedicaram. O poema é isso, é você se dedicar ao que você quer fazer, né? Então, tudo na vida, gente, mas não é só o poema, não, qualquer gênero. O que a gente quiser escrever, a gente vai escrever, né? É aquilo que eu expliquei a vocês. Quem ainda não fez, coloque lá as ideias no papel e depois organize em versos, né? Em versos e em estrofes. Mas coloque o que você pensa a respeito daquilo no papel, tá? Porque se você quiser fazer o poema já tentando rimar e escrever, dá confusão. Fala, Pietra. Ô, professora, quando você falou para fazer o poema, assim, eu não tava com nenhuma ideia. Daí eu sentei na cadeira, comecei a fazer fiz a primeira... Primeiro verso. eu fiz o primeiro, assim, estrofe, assim, falei, já sei o que eu vou fazer. Daí surgiu um monte de coisa na minha cabeça. Ia ficar desse tamanho o poema, de tanta coisa que você tinha para escrever, não é? É assim. E às vezes, galera, você vai... É porque daí uma coisa vai levando a outra, né? E é aquilo que eu disse, para vocês não se preocuparem com a rima logo no começo. Às vezes tem gente que consegue já colocar o que pensa ali, os sentimentos e já ir rimando. Mas não precisa. Coloca no papel o que pensou e depois vai organizando, vai trocando uma palavrinha por outra. Aí você vai conseguindo rimar, tá? O importante é que tenha coerência aquilo que você está escrevendo. Lembra? Isso que é importante. Passou uma mensagem, teve coerência, né? Isso que eu preciso que vocês prestem atenção. Tem gente que escreve e me manda, esquece de ler, tá? E erro de ortografia também não precisa mais ver, né, meus amores? Então, tem palavrinha ali que o quinto ano não precisa mais errar, não. Combinado? Então, vamos lá. Aqui pede para que vocês avaliem seu texto. Como é que é feito o poema lá no presencial? O SAS, ele pede para vocês trocarem os poemas entre vocês, né? Aí um avalia o do outro e escreve lá, né? Avaliação feita por quem? Por exemplo, a Lívia avalia da Pietra. Aí ela vai escrever avaliação feita por Lívia, né? E a sugestão da Lívia para o poema da Pietra ficar melhor. Sei lá, ai, nossa, incluir rimas, deixar ele um pouco maior, trocar tal verso, né? Mas nós não faremos isso. Fala, Mari. Professora, quando eu fui fazer aquele primeiro poema que você deu, Sei. Eu fiquei com um pouco de dúvida nas regras. Daí eu peguei um texto da apostila e vi que todos o início dos versos
tinha letra maiúscula. Daí eu fiz isso no meu texto, só que mas daí eu achei outros textos que não começavam com letra maiúscula. Daí eu fiquei meio confusa, porque eu não sabia se estava certo ou errado. Daí. Eu vou explicar isso para você, tá, Mari? É o seguinte, o poema ele é mais livre, tá? Então você pode sim ter a letra, mesmo que você não termine, o que você quis dizer é que você não terminou o sentido, seria a mesma frase, só que em versos diferentes. É isso, né, Mari? É isso. Aí você ficou em dúvida se você tinha que colocar letra maiúscula ou não. Não é isso? É isso, né? O poema ele é mais livre. Então, você pode escrever igual o poema que está na página 14, que são todos os inícios de versos com a letra maiúscula, mesmo que antes tenha tido uma vírgula, tá? Ele é mais livre. Ou você, depois da vírgula, você coloca a letra minúscula. E tem gente que escreve os versos seguindo a pontuação. Então, colocou um ponto de interrogação, no outro verso vai colocar a letra maiúscula. Tem gente que não, que pôs letras maiúsculas em tudo. Não tem problema, Mari. Essa regra no poema não existe. Ele é livre, tá? É como você definir. Logicamente que tem alguns professores que vão corrigir, eles vão pedir para que você siga a pontuação, né? Que é o mais lógico. Mas não está errado quem começou tudo com letra maiúscula, não tem problema nenhum. Tá bom? Mari, você entendeu o que eu expliquei? Entendeu, Mari? Sim. Tá? Maria Fernanda, pode falar. Professora, eu tô fazendo, só que eu não consigo postar. Eu vou tentar de novo hoje, tá? Não ouvi, meu amor. Eu vou desligar o meu áudio para ver se eu ouço melhor. Pode ser? Tá bom? Peraí. Fala de novo para mim. Eu tô com problema no meu fone, gente. Eu tenho que desligar o áudio às vezes, porque senão dá eco. Professora, eu já fiz, só que eu não consegui postar ainda. Não tem problema, Maria Fernanda. Pode postar, tá bom? Não tem problema. Combinado? Quem não postou, tá aberto lá. Vocês podem postar até o dia que estiver aberto. Tá bom? É o que eu digo a vocês, assim, não deixem acumular, né? Porque já são 2 poemas, né? Um com um tema definido, né? Aliás, eu pedi, né? O Natal, ou o que era mesmo, gente? Não. O que era o primeiro mesmo? Quarentena, né? Você deu opções, é. Não, o primeiro. O poema 1. Primeiro era infância. Infância, criança, é verdade. E o 2 é o tema livre, que daí eu dei sugestões, o Natal e a quarentena. Tem gente que escreveu da quarentena e gente que escreveu do Natal, tá bom? Mas pode escrever de outra coisa. Pode escrever do bichinho de estimação, da casa da avó, tanta coisa, tá bom? E todo mundo entendeu a relação da pontuação que a Mari perguntou? Pode todo mundo fazer com letra maiúscula, ou pode seguir a pontuação, tanto faz, tá certo? Eu, professora Ana Paula, eu acho legal seguir a pontuação, mas não tem problema se você fez tudo com a letra maiúscula. Pode, tá? Vamos lá, vamos avaliar. Seu texto está organizado em estrofes? Não fez uma estrofe só não, né, galera? Vocês fizeram mais. Lembra que eu pedi? Né? Então, toma cuidado com isso, tá? Sim. Os versos não podem ser longos, lembra? Corta. Fez uma frase longa, escreveu uma frase longa, corta, faz 2 versos. Aparecem rimas? Lembra que eu falei que não era obrigatório rima, que existem outras maneiras da gente deixar com ritmo ali, né? Mas colocou rima sim ou não, não era obrigatório, tá? Vocês vão colocar o que vocês acham que fizeram no poema de vocês. Pode analisar os 2, certo? O texto reúne sentimentos, ideias ou emoções do eu lírico. O eu lírico não necessariamente é o autor, né? O eu lírico é como se fosse o narrador do seu poema. Ele tem os sentimentos, as ideias, tá expresso ali, que você colocou, tá? Dá para entender, tá nítido isso dele em relação a este assunto. Todo mundo entendeu o que é o eu lírico, gente?
Eu lírico é a mesma coisa que um narrador, tá? O narrador não é necessariamente o autor do texto, né? Tá certo, gente? Assim como eu lírico também. Eu não posso falar que o texto aqui da borboleta aconteceu isso com Olavo Bilac, a gente não sabe, né? O eu lírico do poema. O autor é o Olavo Bilac. Tá certo? Façam um joinha aí se vocês entenderam isso. Fizeram um joinha aí para mim? Todo mundo entendeu? Maria Luísa, Júlia, obrigada, gente. Quem está colocando joia. Isso mesmo. Agora nós vamos lá para o capítulo 16 e nós vamos falar de um gênero que vocês gostam. Eu sou apaixonada, né? Que é a história em quadrinhos, que é o HK, né? O HQ, que todo mundo fala aí, HQ. Personagem, Turma da Mônica, Marício de Souza, mas tem outras histórias em quadrinhos muito legais. Hoje estão fazendo até livros clássicos em quadrinhos, porque as crianças gostam de ler quadrinhos. Então, eu incentivo a leitura. Vocês têm gibis aí em casa, gente? Ou não? Tem? Vocês Eu gostam? Tenho. Ô, tia, ano passado, na minha antiga escola, tinha sexta, né? Que era dia de levar brinquedo, a gente levava gibi, trocava. Ah, que legal. Lá no colégio também tinha gibi para eles lerem, mas não trocava, né, gente? Professora, Em todas as salas tinha uma... É que no quinto não tem, Gu, mas desde o primeiro aninho tem uma estante e colocava os gibis e eles, por exemplo, terminava a atividade ou a prova, né, pessoal? Daí pegava o gibi, tinha até livrinho também, que era próprio da sala de cada um. Assim, não tinha nada a ver com a biblioteca, era da sala de vocês, né, gente? Daí todo mundo lia tudo que estava lá no acervo muito rápido. Fala, quem queria falar alguma coisa? eu. Ô, professora, aqui tem um monte de gibi. Mas olha, esse daqui foi que meu irmão me prestou para mim ler. Turma da Você tá Mônica. com a desligada. O que é esse aí? Qual que é? Ele é dourado. Esse é especial de aniversário. Chiquérrimo. É legal fazer coleção. Quando eu era criança, eu tinha coleção dos gibis da Turma da Mônica. Depois a minha mãe doou, assim, para alguma criança. Mas é até legal. Eu gostaria de ter ainda esses gibis para eu passar para minha Eu gosto de ler a parte. Eu gosto de tentar fazer essa parte aqui, ó. as atividades. Bem legal mesmo. Vamos ler essa atividade, esse gibi, essa história aí, meus amores? Aqui tá perguntando, você conhece a personagem Magali? Gente, quando a gente lê a Turma da Mônica, a gente já vai com uma expectativa, porque a gente já conhece meio que os personagens. Então, como a Magali é, como o Cascão, cada um que tem uma sua característica. A gente sabe que a Magali é comilona, que o Cascão é sujinho, gosta de tomar banho. A gente sabe que o Cebolinha fala errado e encrenca com a Mônica. Sabe que a Mônica ela é brava, né? Então, os personagens eles já têm essa pré-característica aqui na nossa cabecinha, porque a gente já os conhece. Aí, quando a gente vai começar a ler a história, a gente meio que já sabe e a gente consegue interpretar melhor, porque a gente já conhece, tá bom? Quem que gostaria de ler essa historinha para mim, por gentileza? Pietra, pode ler, por favor. Eu vou desligar o meu. Professora, eu leio as duas personagens? Eu vou pedir para mais uma pessoa, então, para ficar mais legal. Você é a Magali, então, tá, Pietra? Quem pode ler para mim? A mãe da Magali? Quem pode ser a mãe? Quem é a mãe mesmo? Como é que é o nome dela, gente? Já esqueci. Nossa, eu sabia, eu esqueci. Eu só sei o nome, Mariana. tipo, de parente dos personagens, assim. Eu só sei da irmã do Cebolinha, Maria. Ah, é uma fofinha, né? É um bebezinho fofo. Gente, tenho 3. Então, a Mariana Sarto levantou a mão primeiro, então vai ser a Pietra e a Mariana Sarto. A Maria Fernanda vai me ajudar depois, tá, Maria Fernanda? Pode ser? Então, vamos lá. Eu vou deixar meu microfone mudo. Gente, vocês viram que eu fui printar a tela bem na hora que eu ia virar a página? Olha isso. Ficou virada a minha página.
Se eu quisesse fazer isso, eu não ia conseguir. Vamos lá. Mãe, o almoço tá pronto? Ainda não, filha. Por que você não vai ler um livro? Assim você se distrai e não pensa na comida. Tem razão, vou pegar um livro para ler. Não funcionou, o almoço já tá pronto? Gente, olha o livro que ela pegou para ler, né, galera? É a cara da Magali fazer isso. Vocês imaginam quanto tempo durou isso? Muito. Não deve durar nem um minuto. Ela foi lá abrir Eu acho que demorou uns 3 segundos. É porque a mãe dela... Ela abriu o livro, viu um prato assim de comida e já... A mãe dela com a cara de surpresa, né? Tipo... Tem algumas perguntas aí na outra página, mas eu quero que vocês observem alguns detalhes. Vocês sabem que a história em quadrinhos... Agora vamos para o gênero, né? História em quadrinhos. Ele usa a linguagem verbal, que é escrita, e utiliza muito a não verbal. Então, eles precisam, o cartunista aqui, quem desenha, precisa passar muita expressão dos personagens, né? E eles passam isso através do desenho, que eles desenham bem. Mas, além disso, eles utilizam alguns outros artifícios, para que a gente entenda e interprete muito bem o que está acontecendo. Então, quando a Magali entra ali na cozinha, né, e pergunta se o almoço está pronto, as duas estão com uma expressão normal. E quando a mãe começa a falar para ela, porque você não vai ler um livro, né? Ela faz ela regala um pouco o olho, né? Tipo, ai, tá bom, vou. E vocês viram que tem embaixo parece uma nuvenzinha no pé da Magali, no terceiro quadrinho? O que quer dizer isso? Parece uma fumacinha, assim, uma poeirinha. Ela estava correndo? Isso, ela tá andando rápido, porque ela queria logo acabar com aquilo, ela queria logo pegar esse livro, ler e comer, né? E a espertona da Magali pegou um livro de receita. Isso. Aí ela fez essa fumacinha porque ela tá correndo, andando rápido. Aí ela pega o livrinho de receita e fica até parece umas gotinhas em volta dela, assim, né? Que ela fica com o olho arregalado, com a língua de fora, porque ela fica com vontade de comer as comidas que ela tá vendo ali naquele livro. E ela volta até com a língua de fora, com as fumacinhas no pé, porque ela voltou rápido, andando rápido ou correndo. E pedindo de novo lá o almoço para a mãe fica surpresa, né? E também tem essa mesma fumacinha saindo da panela, mas é a mesma fumacinha? Não, é porque tá quente. Porque tá quente, né? Então a gente pensa ali que a mulher tá mexendo rápido, tem uma fumaça que é do calor, e a outra porque ela tá tentando fazer essa comida meio rapidinho ali, né? Então, meus amores, vocês podem observar, né? Como é rico uma história. A história em quadrinhos ela é muito rica, né? Fora as formas dos balões que existem, né? Que a gente vai poder falar. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu falarei em outra aula. Que quando eles falam aqui no primeiro quadrinho, esse formato normal, depois aqui não tem nenhum, mas tem aquele formato de pensamento, que é uma nuvenzinha, né? Tem quando tá gritando, tem quando é a introdução do assunto ali, da história em quadrinhos. Então, tudo isso é muito rico. A história em quadrinhos, ela é rica no visual. Ela te ganha no visual, certo? Vamos, então, responder as questões da página 22, por gentileza. Então, eu preciso que vocês escrevam na frente ali. Coloquei aqui que estava mais perto, não estava enxergando o outro. As respostas, tá bom? Número 1. Em que período do dia essa história acontece? O que vocês acham? Quando que foi? Quem pode me falar? O que acha aí? Na hora do almoço. Na hora do almoço, né? Mas o almoço, assim, não é na hora da comida, de comer, né? Foi assim, no final da manhã, na hora Entre a manhã e a tarde? Não, assim, no final da manhã, quase no horário do almoço. Né? Que a mãe tá fazendo ainda. No horário do almoço.
perto da hora do almoço. A hora do almoço é a hora que a gente senta para comer, né? É como se fosse ali. Essa é a última aula, gente? Não, né? Essa é a última aula? Não, tem mais uma hoje, né? Então é como se fosse ali na hora dessa última aula de vocês, né? No meio da aula, vocês vão fazer um xixi e vão lá cobrar o almoço da mãe, a mesma coisa. É aquela hora que tá aquele cheiro na casa, que vocês quase morrem, né? Que a gente já conversou. Agora, Já tá tá? com um pouquinho de cheiro de comida, bem pouquinho. E eu tô morrendo de fome. Na verdade, não tá com cheiro. Tá fazendo barulho lá, tá fazendo comida. E eu tô morrendo de fome. Tá com fome. Não tem... Sabe o que os meninos do sexto ano fazem, gente? Sabe o que eles fazem? Sabe essa proteção de tela de vocês? Dá para colocar? Eu não sei como coloca isso, mas do Zoom. Que tá o nome de vocês, mas tem gente que consegue colocar uma imagem. Eles colocam tudo imagem de comida. Aí mata todo mundo, daí eles desligam a câmera só para mostrar as comidas. Depois eles ligam as câmeras. Aí hoje tinha um aniversário numa turma, eles colocaram salgadinhos, assim, um monte de gente era salgadinho, uns era bolo, docinho. Ai, gente. Tudo relacionado à comida. Por que a gente adora tanto falar sobre comida, né? Então vamos lá, número 2. Em que local se passa a maior parte da história? Em que local da casa ali se passa isso, gente? Cozinha. Muito fácil, né? Na cozinha da casa da Magali, obviamente. O que significam as nuvenzinhas que aparecem perto dos pés da Magali, né, de Magali, em alguns quadrinhos? E as linhas e formas que estão sobre as panelas? A gente já conversou, né? O que significa isso? A fumaça quando ela tá correndo, andando rápido, e a fumaça porque tava quente. Muito bem. Vizinho significa que a Magali está correndo ou andando rápido, a gente não sabe, né? E as formas sobre a panela significar a fumaça devido ao calor, né? O cheirinho da comida também. Mais 2 minutinhos? 1 minutinho, dá? Pronto, gente? Posso ir para a próxima? Posso, galera? Posso? Ir para outra? Aí, gente, alguém pode me responder ou não? Precisa mais um minuto. A Mariana pode. Pode, João? Pietra, Maria Fernanda. Aí, Júlia respondeu. Obrigada, gente. Não deixe de responder, tá bom? Por favor. Vamos lá. A 4. Por que o livro que Magali escolheu não ajudou a se distrair? A distraí-la. Porque era de receita, era de comida, entendeu? O livro não ajudou por ser um livro de receitas, né? Ela continuou pensando em comida e a fome dela aumentou. Então, não foi uma boa escolha. Não foi. Não teve jeito. Pronto? Agora, meus amores, a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura do gênero. Sempre.
tem uma estrutura que a gente tem que seguir, tem um planejamento que a gente tem que seguir, tá bom? Para qualquer tipo de texto que a gente vai elaborar, combinado? Então, vamos lá. Maria Fernanda, você lê para mim esse primeiro parágrafo, por gentileza? Página 22, tá, gente? Maria Fernanda? Sim, professora. Obrigada. A história em quadrinhos segue um gênero textual em que a história é narrada com o apoio de desenhos, linguagem não verbal em pequenos quadros que devem ser lidos em sequência. Olha. Obrigada, Maria Fernanda. Gente, deu eco, é isso? Que é? Deu eco, gente? Alguém me falou alguma coisa? Falou, tia? Não? Eu acho que, não sei, acho que é a irmã da Maria Fernanda. Não sei. Ah, Irmã que lavamos por trás. a sua irmãzinha. Que fofa. Tá bom. Obrigada, Maria Fernanda. De nada. Meus amores, então aqui, ó. A Maria Fernanda falou um pouquinho do gênero textual, ela falou assim, que tudo que a gente vai escrever tem que ter um apoio de desenho, não existe uma história em quadrinhos sem desenho, né? Mas vocês vão me contar assim, professora, vocês vão me falar, mas eu não sei desenhar. Não importa, né? A história em quadrinhos, ela não está julgando o desenho, não é aula de arte, né? E sim o conteúdo da história em si, o gênero textual. Tá bom? Lógico, se fizer mais bonitinho, né? Mais bem desenhadinho, melhor. Mas se não souber desenhar, não tem problema. Por exemplo, eu não sou bom em desenho. Vou fazer o melhor que eu conseguir. Então, esse não verbal, né? Eu posso usar vários artifícios para eu demonstrar a expressão, né? Que nem foi falado da fumacinha, tudo isso. E é dividido em pequenos quadros, isso a gente já está sabendo, a gente já sabe. O próximo é... João, você lê para mim, João França? Próximo parágrafo, por gentileza. Eu vou desligar meu áudio para não dar eco, tá? Claro, só um segundo, tem uma mosca. Aí. Além de linguagem não verbal, as histórias em quadrinhos frequentemente apresentam escrita, linguagem verbal, as falas e os pensamentos dos personagens são escritos em balões. Obrigada, João. Então, é escrito em balão. Isso a gente já sabe. Então, a gente também nós lembramos as formas dos balões que são diferentes. Deixa eu ver quem não leu ainda. Lívia, você pode fazer a gentileza de ler esse terceiro para mim, por favor, meu amor? Eu vou desligar meu... Os sons são representados por onomatopeias e os movimentos são representados com linhas. Algumas HQs apresentam o narrador e fala dele é apresentada em caixas. A linguagem usada costuma ser informal. Por gentileza, grifem esse parágrafo que a Lívia leu, por favor, tá? Os sons são representados por onomatopeias e os movimentos são representados com linhas. Algumas HQs apresentam o narrador e a fala dele é apresentada em caixas. A linguagem usada costuma ser informal. Isso aqui é importantíssimo. Então, algumas HQs, gente, tem histórias em quadrinhos, tem o narrador. Então, é aquela... Vocês já viram? Já observaram isso? Que introduz, às vezes, a história em uma tarde chuvosa, né? Daí aparece lá o Cebolinha fazendo alguma coisa, tá? É um quadradinho que fica lá em cima. Também tem vezes que, o narrador. aparece... sei lá... A Mônica deu colher no Cebolinha, daí alguns meses depois, algum tempo depois. Isso mesmo, tá? É o narrador falando ali, né? Então a gente pode usar isso. Onomatopeia utiliza-se muito, que é o som, né? Tem lá um relógio, parece o som. O cachorrinho lá, tchau, au, né? Então são sonzinhos ali daquilo para que a gente imagine o que está sendo falado.
não costuma se usar linguagem formal em histórias em quadrinhos, tá, gente? A linguagem é do dia a dia, né? Informal para uma criança poder entender. Agora, por gentileza, o último quadrinho. Quem poderia ler para mim, por favor? Vou pedir a gentileza. Pietra, tá, pode ler. Na maioria das vezes, as histórias em quadrinhos têm a intenção de provocar humor e divertir o leitor. Mas elas também podem servir para ensinar, conscientizar, emocionar, divulgar informações, etc. As HQs podem ser veiculadas em revistas, em quadrinhos, gibis, jornais, almanaques ou internet. Geralmente são apreciadas por crianças e adultos. Muito obrigada, Pietra. Então, isso aqui é muito importante, gente. Não sei se vocês lembram, mas na aula de empreendedorismo, quando a gente estava fazendo aquele projeto do online ao presencial, eu pedi para que vocês fizessem história em quadrinhos sobre a volta à aula, usando máscara, passando álcool em gel, e vocês fizeram a história em quadrinhos. Como vocês imaginariam a escola, né? Não tinha voltado ainda, isso foi em junho, julho. E vocês fizeram. E história em quadrinho é isso. Então, ela pode ser uma história para nos divertir, realmente, que traga humor, mas também para nos conscientizar de algo, né? Para nos emocionar, para nos ensinar algo. Então, utiliza-se os personagens ali da história em quadrinhos em algumas situações para que a gente aprenda alguma coisa, tá? Quando vocês forem fazer o texto de vocês, na página 23 tem um planejamento. Eu não coloquei aqui no meu arquivo, mas só para vocês entenderem. Isso aqui é importante a gente definir, né? Qual será o assunto? Eu vou falar o tema para vocês, que vocês vão fazer a história em quadrinhos dessa vez, tá? Quem são os personagens? Os personagens vocês vão definir, vocês vão inventar. Qual será o cenário? Onde vai se passar aquilo? Quais são os balões que você vai usar? Né? Vai ter narrador? Não vai? É isso que vocês vão ter que definir, tá certo? Antes de começar a sua proposta textual, vocês vão poder até escrever aqui mesmo. Então, qual que é o tema dessa vez? Produza uma história em quadrinhos, no mínimo 4 quadrinhos, tá? No mínimo. Pode fazer mais. Não precisa fazer um gibi, tá, gente? Mas também não precisa fazer só 4, pode fazer um pouquinho mais. Mas no mínimo 4. Sobre o tema bullying ou preconceito. Você pode utilizar o anexo 6 da página 35. O anexo 6 da página 35 é uma folha em branco. Tá? Lá na produção textual também, gente, eu não coloquei com quadrinhos para vocês, porque eu não sei quantos quadrinhos vocês vão usar. Vocês vão desenhar os quadrinhos, porque vocês podem fazer quadrinhos maiores, menores, do jeito que vocês quiserem. Eu quero deixar vocês mais livres em relação a isso. Eu preciso que o tema seja bullying ou preconceito, tá? Quais personagens vocês vão ter que usar? Quais vocês quiserem, tá? Eu peguei uns exemplos aqui. Essa primeira fala assim, ó. Bullying, isso não é brincadeira. Vocês estão vendo que sempre tem um título? Tá? Tem um título a história em quadrinhos, não esqueçam disso, tá? Aí tá assim, ó. Nossa história se passa em uma escola. Quem que tá falando isso? O narrador. Tudo bem? Tá vendo o quadradinho? Alguém viu o João? O outro fala. Não vi. É o terceiro dia que ele não vem. Será que é sequestro? Tá tudo tão violento. Acho que você anda vendo filmes demais. Pode até ser. Eu vi um em que o cara sumiu da escola por causa do bullying. Por causa de quem? Bullying não é uma pessoa. Mas o que é então? Né? Daqui ele tá com dúvida. Aqui a gente pode continuar do amiguinho explicando para ele o que é bullying. São ideias. Eu posso copiar essa aqui, professora, e continuar? Pode, não tem problema, tá? Agora, do Kim... Vocês já leram a história do Quinzinho aqui? Não sei se vocês já viram aí
Antigamente ele aparecia muito, não sei se agora. Gorducho, eu, né? Então tá lá na padaria. Então a família do Quinzinho é dono de uma padaria, tá? Aí fala assim, Quinzinho, vai levar essa encomenda para a dona Amélia. Tô indo, pai. Ele tá indo. Puxa, não parecia que estava tão quente, tá suando. Até que, enfim, tá cansado, né? Oi, trouxe encomenda para sua mãe. Aí o menino fala, bolo fofo. Aí ele fala, não, não é um bolo fofo, é uma rosca de frutas. Aí o menininho fala, eu sei. Aí, eu posso continuar essa história? Posso, se eu quiser, também aqui, tá? Posso fazer isso aqui. Vocês estão vendo que os quadrinhos têm tamanhos diferentes? Eu só estou dando uma ideia para vocês, tá, gente? Não precisa, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Como tema, o tema são esses dois, eu só dei um exemplo, né? Tem um pouco de humor, mas também tem conscientização, porque essa história continua, tá certo? Depois eu vou tentar já de novo a continuação dessa história e eu passo para vocês, tá bom? Só para vocês saberem como é que termina esse gibizinho aqui. Alguma dúvida do que tem que ser feito? Em AM, então faça um joinha aí para mim. Esse é o terceiro texto do quarto trimestre. Por favor, não deixem de entregar, senão vai acumular tudo, tá? Professora, quantos textos vai ter o quarto bimestre? 4. Eu vou pedir mais uma 4. história em quadrinhos ainda, tá, Pietra? Antes da gente encerrar nosso ano aí. Depois eu vou revisar textos, eu vou revisar conteúdo, beleza? Certo? Mas por enquanto a gente vai fazer esse. Na próxima aula eu vou pedir outro, tá bom? Nossa aula tá assim, né, gente? Acabando rapidinho o nosso ano, agora falta pouco. E vamos fazer uma história ali para conscientizar as pessoas também. Como a gente não conseguiu fazer um projeto sobre o bullying esse ano, não deu tempo, a gente pode fazer agora uma historinha em quadrinhos aí que retrate um pouquinho isso. Como somos contra isso, né? Preconceito também, tem um pouco a ver. Combinado? Beijinho, meus amores. Qualquer coisa, vocês mandam uma mensaginha lá. Eu vou abrir lá no Que Mais para vocês me mandarem, beleza? Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.